É isso aí, pessoal. Você que está se preparando para concursos públicos em todo o país, eu sou o professor Tudão. Você está aqui no meu canal do YouTube ou provavelmente você está me assistindo aí nas redes sociais. De alguma forma, eu tento ajudar alunos há mais de 20 anos a passarem para o concurso público das suas vidas, né? Eu sou servidor público desde 1985, quando entrei na Marinha do Brasil, e hoje sou fiscal de rendas aqui do estado de São Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa para você a respeito de uma coisa que eu considero muito importante, que ajudou a mim muito na minha formação e na minha preparação para concurso. Eu não sei que tipo de memória sensorial você utiliza com mais força para você se preparar para o concurso. Nós temos 3 usos assim mais comuns entre as pessoas. Repare, existem pessoas que conseguem aprender muito bem quando elas estão lendo algo. Então a memória visual delas é tão assim importante que elas lembram até a parte da página, ou até em que local, ou até uma determinada figura em que página do livro estava. Então, para essas pessoas, realmente a memória visual é muito forte. Existe uma outra parte das pessoas que tem com a memória, inclusive dos concurseiros, que tem a memória auditiva, que traz mais força para eles. Então, as pessoas precisam ouvir o professor, ouvir uma aula, né? Ouvir o texto, por exemplo, de uma lei, através até mesmo da própria voz dela. Ouvir facilita a vida dela. E existe também o pessoal da memória sinestésica, onde a princípio um contexto, um movimento, algo que a princípio conte uma história, existe uma necessidade de você colocar um pano de fundo naquela determinada situação para que tudo, a princípio, fique mais claro para a pessoa. De todas as formas, eu descobri durante a minha preparação para concursos públicos que eu precisava ler em voz alta muitos textos para que eu pudesse decorá-los. Eu lembro que as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, I, U, uns, PS, AND, TONGO, duplo O, né? Naquela época aquilo ali, a princípio, era tão importante e eu precisava decorar aquelas regras de acentuação, que hoje, inclusive, algumas delas já mudaram. Né? Eu lembro também que o Código Tributário Nacional, eu li, reli, ouvi ele com a minha voz em voz alta, para poder matar aquelas questões que eu chamo de questões tipo 1. O que é questão tipo 1, professor Tudão? Questão tipo 1 é aquela questão, a princípio, que a pessoa pega um pedaço do texto da lei e vai lá e muda alguma coisa. Né? Como, por exemplo, na definição de tributo. Quantas vezes eu falei em voz alta a definição de tributo? Qual que é o fiscal que não conhece a definição de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitui em sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E eu lembro quando caiu na prova do semestre lá do Rio de Janeiro, a definição de multa, onde simplesmente eles tiravam o não dessa definição, que está no artigo 3º do CTN, e você, ao invés de ter a definição de tributo, você tinha a definição de multa, porque a diferença principal entre ser tributo ou multa é justamente ser ou não sanção por ato ilícito, ou seja, ser uma punição por a pessoa ter cometido ato ilegal. De toda forma, eu descobri que ao ouvir ficaria mais fácil para mim. E aí, claro que a gente está aqui para poder ajudar os alunos a ficar mais fácil. A gente está aqui, na verdade, o mestre, o professor, né, o tutor, hoje tem tantos nomes, né, o coach, o mentor, todos eles. O que eles querem mesmo é facilitar a tua vida até a sua aprovação. E aí, junto com outros colegas, a gente fez aí uma reunião e entendeu que o melhor que a gente poderia fazer agora, por exemplo, uma coisa que, por incrível que pareça, né, falta no mercado, era o Código Tributário Nacional, a princípio lido, né? Ou seja, em áudio para você poder ouvir no carro, ouvir em MP3, guardar o áudio e você poder ir ouvindo, até aquilo ali ficar, né, no sangue. Né? Então, a mesma coisa nós fizemos para a Constituição Federal, fizemos para a Lei Candir e vamos fazer para várias outras leis que têm a ver com o seu concurso, com o concurso da sua vida. Então, tudo isso para poder ajudar você o mais breve possível a alcançar o que nós esperamos, que é a sua aprovação. Então, eu quero dizer para vocês, você que é um candidato auditivo, história nova aí para vocês vão ver aí lançamento aí, tanto no Face quanto na página, né, no www.soscurso.com.br, você vai ter os cursos em áudio lá,
né? Vão ser baratinhos, porque a ideia ali é ajudar mesmo. Muitas vezes o aluno, a princípio, precisa desse material, não sabe onde encontrar, não sabe onde encontrar atualizado. Infelizmente, na página do Senado Federal, nós temos algum material, mas está totalmente desatualizado, está de 2008, outros de 2016. O material da nossa Constituição Federal vai estar atualizado até a emenda constitucional 107, agora em 2020, a da Covid. E provavelmente a gente vai continuar atualizando o material para você. O CTN está atualizado até 2021, Lei Candir até 2021. Tudo atualizadinho, é o que você precisa para você estudar para a prova. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, bons estudos. Vamos lá, firme no propósito, vamos arrancar a vaga. Até a próxima.